Falamos de pressão atmosférica, de pressão, tudo, força sobre a área, né? Massa específica, densidade. E hoje nós estamos encerrando. Vimos a parte de Pascal, vimos a parte de vasos comunicantes e estamos vendo agora o último assunto de hidrostática, que é a parte do empuxo. Que danado é o empuxo? O empuxo, pessoal, empuxo nada mais é do que uma força vertical e para cima que é exercida quando a gente coloca, por exemplo, uma bola dentro d'água. Então, na hora que você desloca um fluido, né, ou ar num balão ou uma bola dentro d'água, aparece uma força vertical e para cima que a gente chama de empuxo. Então, o empuxo nada mais é do que uma força que ocorre devido a quando eu coloquei o corpo no líquido, esse corpo desloca esse volume de um líquido e esse volume deslocado provoca nele uma força devido à diferença de pressão entre o ponto mais de cima e o ponto mais de baixo do corpo, ok? Então, por exemplo, se você pegar, se você pegar uma pessoa aqui no ar, você vai sentir o peso dela. Se você pegar na piscina ou numa água, você vai ver que ela se torna mais maneiro. Por quê? Porque dentro d'água existe, a água é um dos fluidos, é um líquido, é considerado um fluido, gases e líquidos. Então, quando essa pessoa está dentro d'água, tem a terra puxando ela, que é a força-peso, mas por ela estar dentro d'água, parte do seu volume ou todo dentro d'água, então vai aparecer ali uma força devido ao fluido, a água que ela deslocou, vai haver uma força que a gente chama de empuxo vertical e para cima, que ajuda você a segurar essa pessoa, ok? Então, olha aí na figurazinha, ó, existe aí a força-peso, que é a terra atraindo esse objeto, mas dentro d'água o objeto se torna mais maneiro, dentro d'água o objeto se torna mais maneiro, por quê? Porque ele vai aparecer aí, do jeito que a gente está vendo aí, vai aparecer uma força vertical e para cima, que a gente chama empuxo. Então, empuxo nada mais é do que uma força F para cima. Você poderia até chamar de força F. Hidrostática chamou de empuxo para diferenciar essa força, como a força-peso é uma força e a gente chama de P. Mas nada mais é do que uma força. Então, é para cá, para cá, para cá. Quando você vai para a balança, ali não é seu peso, ali é a sua massa. Então, quando você vai para a balança, você não vai se pesar. Eu tenho 50 quilos, não, você vai se massar. Ok? Então, a balança, ela diz exatamente a sua massa. Então, por exemplo, se você vai na balança e tem 50 quilos, 50 quilograma não é o seu peso, é a sua massa. Se você quiser saber o seu peso, é a força com que a Terra lhe puxa. Então, vai ser aquela sua massa, 50 kg, vezes o G da gravidade, que é 9,8, a gente arredonda para 10. Então, se você tem uma massa de 50 kg na balança, o seu peso vai ser 50 vezes 10, vai ser 500 Newton. Newton foi um cientista que estudou força, então todas as forças no sistema internacional a gente coloca a unidade como sendo Newton, tá certo? Que nada mais é, um Newton corresponde a 1 kg/metros por segundo ao quadrado, ok? Então, quando você coloca um corpo dentro de um líquido ou dentro de um gás, como um balão, se ele desloca o ar ou desloca um líquido, vai aparecer uma força para cima que a gente chama de empuxo. Olha aí na telinha de novo. Então, aí eu tenho o empuxo sempre vertical e para cima. Ó, a formulazinha do empuxo, o empuxozinho, ele depende da densidade do líquido, tá? Do líquido onde você colocou, depende do volume que você desloca o líquido e depende da aceleração da gravidade. Aquela forma que o aluno gosta de decorar. Como é que eu decoro a fórmula do empuxo? Devagar. Empuxo é devagar, devagar, ok? Mas o que é o D? O D é a densidade do líquido. O que é o volume? V é o volume do líquido que desloca. Nesse caso aí, ó, o volume deslocado corresponde, por exemplo, se tivesse só a metade desse corpo aí para baixo, então o volume não seria o volume do corpo todo, esse volume do líquido deslocado seria V sobre 2, a metade do volume do corpo, ok? Então é importante saber o que é esse volume. E G é o 9,8 ou 10 metros segundo ao quadrado. Então, antes de passar para a próxima questão, eu vou novamente explicar o que seria o empuxo. Então, vamos lá. Empuxo é sempre uma força vertical e para cima. A fórmula do empuxo é devagar, DVG, devagar. O que é D? D é a densidade do líquido. Se for a água,
é a densidade da água que ele colocou. G é 10. E o que é o volume? O volume é o volume do líquido deslocado, não é o volume todinho desse líquido, é o volume do líquido deslocado. Por exemplo, se esse corpo aqui ele tem volume V e só está a metade dele embaixo d'água, então o volume do líquido deslocado vai ser a metade do volume do corpo, vai ser V sobre 2. Então, esse volume do líquido corresponde exatamente ao volume do líquido deslocado. Então, empuxo é densidade do líquido, a qual eu coloquei aqui, volume do objeto que está embaixo d'água, que nesse caso aqui, se fosse a metade, seria o volume que o líquido deslocado seria a metade desse corpo, vezes G, ok? Isso é que é o empuxo e nós vamos fazer exercício como é que se calcula isso, ok? Então, olha para cá, para cá, para cá. Lembrando que o balão, ele também sobe devido ao empuxo, né? E ali a diferença de pressão, lógico que existe no ar, em cima do balão a pressão é uma, embaixo é outra, então isso dá uma diferença de pressão que surge essa força empuxo que faz o balão subir. Aí você diz, professor, e no caso de balão, quem vai ser o empuxo? Essa força que vai para cima, em termos de fórmula, vai ser a densidade do ar, o volume do balão, que o balão ocupou o volume no ar, então ele deslocou esse ar, então é o volume do balão, vezes G, que é 9,8 ou 10. Então, o empuxo é a densidade do ar, o volume do balão, porque o balão está todo dentro do ar, vezes G, ok? Agora, se eu pego uma bola e coloco a metade dela fica dentro d'água e a metade da bola fora, quem vai ser o empuxo? Densidade da água, o volume do líquido deslocado, que nesse caso é o volume do que ficou embaixo d'água, que é a metade do volume da bola, vezes G, ok? Então, vamos fazer um exercíciozinho aí, ok? Lembrando que empuxo, quem estudou empuxo, foi chamado de Arquimedes, tá certo? Então, também foi aluno meu, Arquimedes, e a gente vai agora fazer um exercício sobre essa parte de empuxo, que é muito cobrado em vestibulares e em Enem, ok? Embora o Enem caiu um pouco mais o nível aí das questões, mas há sempre uma pequena mudança e pode ser que venha questões melhores também com os cálculos e volta a ser como eram as questões antigamente, que realmente classificava o aluno não só por uma redação, mas por tudo que ele estudou, ok? Para não ficar bitolado só mais no assunto. Então, vamos para essa questão. O princípio de Arquimedes trata das forças que atuam no corpo quando colocado num fluido qualquer. Este princípio está relacionado com os fatos apresentados nas afirmações abaixo, exceto, então vamos ler novamente. O princípio de Arquimedes, então já sei que é o quê? O empuxo, tá certo? Trata das forças que atuam no corpo quando colocado num fluido qualquer. Fluido significa o quê? Ou um líquido, no caso uma bola dentro d'água, ou no ar, no caso um balão deslocando o ar. Então, fluidos são líquidos, tá? E também aí no caso de gases, ok? Este princípio está relacionado com os fatos apresentados nas afirmações abaixo, exceto, então vamos ver, letra A. Se afundarmos um balão de plástico numa piscina, quando o soltamos, ele subirá até a superfície e flutuará. Então, aqui é empuxo. Quando eu afundo um balão, ele vai deslocar a água. Se ele vai deslocar a água, o fluido, vai aparecer uma força para cima que a gente chama de empuxo. Então, a letra A trata-se de empuxo, porque ele pergunta qual é a letra que não está relacionada a empuxo. Então, ele diz, ó, o princípio de Arquimedes trata das forças que atuam no corpo quando é colocado num fluido. Fluidos são líquidos e gases, ok? No caso da piscina da água, é um fluido. Esse princípio está relacionado com os fatos apresentados nas afirmações abaixo, exceto, então, a letra A. Se afundarmos um balão de plástico numa piscina, quando soltarmos, ele subirá até a superfície e flutuará, então, está correto e está relacionado com o empuxo. Eu coloco o balão, ele sobe, o que é menos denso que a água, devido ao empuxo. Letra B. Se enchermos um balão de plástico com um gás especial, ele poderá flutuar no ar, enquanto se ele for cheio com o gás de nossos pulmões, observamos que ele não flutuará e cairá no chão. Olha para cá, para cá, para cá, para cá,
Vestibulando, se você botar um balão, encher com o ar do nosso pulmão, a gente inspira O2 e N2, e quando a gente solta o gás carbônico, porque o oxigênio reage lá, tá certo? Com a glicose, com a nossa parte lá, com o nosso metabolismo, tá certo? Gordura, tudo queima, libera energia e sai o CO2. Quando você assopra, está enchendo o balão com CO2. O CO2, do que sai do seu pulmão, ele é mais pesado do que o oxigênio do ar, é CO2. Tem C e O2, o ar tem mais O2, tá certo? Então, como o CO2 tem O2, é mais pesado, a molécula tem mais massa, as moléculas, né, tem mais massa do que o do ar, esse balão desce. Se encher com gás hélio, o gás hélio ele tem uma massa bem menor que o oxigênio, então ele sobe porque é menos denso. Então por isso que alguns balões que sobem é porque ele foi encheu com gás especial, ou com a mistura ou com gás hélio, que é menos denso. Se você enche uma bola de encher com o seu pulmão, ela desce porque é CO2, tem mais massa, é mais denso do que o ar. Então isso tem a ver com o empuxo. O empuxo em CO2 não é suficiente para fazer a bola subir. O peso do CO2 é maior, mesmo tendo o empuxo, ele vai descer, ok? Beleza? No gás hélio, o empuxo vai ser maior do que o peso do gás hélio, então o gás hélio, um balão de gás enchido com gás hélio, ele vai subir devido ao empuxo. O balão afasta o ar, se afastou o ar, aparece o empuxo e sobe esse balão, ok? Vamos para a letra C. Olha aí. Na linguagem comum, costumamos dizer que os aviões são aparelhos mais pesados que o ar, verdade. Lógico que o avião pesa mais que o ar. Indicado que o empuxo que recebe do ar é menor que o seu peso, verdade. O empuxo no avião, o peso é mais pesado que o ar. Olha para cá, para cá, para cá. O peso do avião, lógico, tá? Ele é mais pesado do que o ar. Como é que um avião sobe? Aí já é uma diferença de pressão. Ele vai ganhando velocidade, tá certo? De tal forma que a aerodinâmica é feita que a velocidade passa mais rápida, o ar passa mais rápido na parte de cima e na parte de baixo, e ele vai subindo, tá certo? Vai criando ali uma parte aerodinâmica que você vê mais essa parte aí em dinâmica dos fluidos. Vamos ver a letra D. O avião, lógico, ele é mais pesado que o ar. Letra D. É impossível fazer um balão cheio de ar flutuar na Lua. É impossível fazer um balão cheio de gás, flutuar na Lua. Na Lua, pessoal, é para cá, para cá. Eu acabei de dizer que se eu encher um balão com gás hélio, ele sobe, não é verdade? E com um gás com CO2, ele desce. E lá na Lua não vai acontecer a mesma coisa, não? O CO2 não vai descer e o hélio vai subir. Lá na Lua, pessoal, não tem fluido, não tem ar. A Lua, lá, o astronauta quando vai para lá, não tem o ar para fazer pressão, por isso que ele usa aquela roupa. Se o astronauta chega lá assim na Lua, cheguei, ele morre instantaneamente, porque todo o seu sangue, todo o seu líquido vai evaporar, porque lá não tem a pressão, essa camada de ar que existe aqui na Terra, que Deus deixou essa camada de ar aqui, exatamente para a gente ter vida. Lá na Lua não tem esse ar, não existe água lá, a água não existe no estado líquido, evapora logo. Aqui não, o ar é que segura, por isso que não deixa a água passar para o estado de vapor. Para a água passar no estado de vapor, a gente tem que dar energia a ela, esquentar aqui a nível do mar. Quando ela chega a 100 graus Celsius, é que a pressão da água consegue vencer essa pressão do ar, a pressão atmosférica, e ela passa, e ela vai para o estado de vapor. Lá na Lua, como não tem essa massa gasosa, a água, assim que chegar lá, não precisa nem de 100 graus Celsius. A temperatura chegar, ela passa logo para o estado de vapor, tá certo? A mesma coisa, um balão lá na Lua, com gás hélio, ele não sobe, porque aqui ele sobe, porque ele desloca o ar. E quando ele desloca o ar, aí aparece uma força chamada empuxo e faz esse balão subir. Lá na Lua não tem o ar para deslocar, então esse balão não vai subir, ok? Então, onde não tem matéria, onde não tem vácuo no espaço, um balão nem sobe nem desce, porque não tem o ar para... A gente viu que o empuxo depende da densidade do líquido ou do ar, tá certo? O volume do ar que é deslocado e de G, é devagar. Na Lua eu não tenho o ar para deslocar, eu não tenho nem o volume de ar para ser deslocado, então não vai aparecer empuxo. Então lá na Lua um balão não vai subir nem descer, ok? Beleza? E a última opção, o peso de um balão na Lua é menor que o peso de um balão da Terra, verdade, porque lá na Lua existe peso, mas só que a Lua, a massa é menor que a Terra,
o raio tem todas essas condições aí, então lá na Lua, como a aceleração é menor, então o peso é m vezes g, na Terra eu multiplico por 10, na Lua como é menor o g, então o meu peso lá na Lua é menor, olha para cá, para cá, para cá. A minha massa aqui na Terra, se você tem 70 kg aqui na Terra, lá na Lua você continua com 70 kg. Agora, o seu peso aqui na Terra é 70 vezes G, que é 10, 9,8, que a gente arredonda para 10. 70 vezes 10, seu peso aqui na Lua vai ser 700 newton, que peso é força. Lá na Lua, como o G é menor, tá certo? Então, você vai multiplicar a sua massa 70 vezes a gravidade da Lua, que é menor. Como a gravidade da Lua é menor, o seu peso lá na Lua é menor, ok? E agora a gente vai fazer uma questão com cálculo, com um númerozinho, mais uma questão de cálculo, né? Que a gente vai fazer aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Acompanha aí na telinha. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,02 metros cúbicos é colocado totalmente dentro d'água. Deu a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, e ele pergunta, qual é o valor do peso do objeto? Letra B, qual é a intensidade da força de empuxo que a água exerce no objeto? Letra C, o objeto afundará ou ficará boiando? Letra D, qual o valor do peso aparente do objeto? Letra E, desprezando o atrito com a água, se ele afundar, determina a aceleração do objeto antes de tocar no solo. Então, vamos reler a questão, como em todo o concurso, a gente tem que fazer uma nova leitura e ir marcando os principais pontos. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,02 metros cúbicos é colocado totalmente dentro d'água. Aí deu a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Qual é o valor do peso do objeto? Pessoal, essa letra A é bem fácil, ele pediu o peso. Então, o peso é só pegar a massa do objeto e multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 9,8. A gente vai arredondar aqui para 10. Então, o peso do objeto, que é a força com que a Terra puxa, vai ser a massa dele, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. 10 vezes 10, o peso vai dar 100 newton. Foi o que a gente fez aqui na letra A. Ó. Na letra A, ele pediu o peso é a massa, que é 10 kg, vezes G, que é 9,8, a gente usou 10. 10 vezes 10, o peso vai dar 100 newton. Newton é a unidade de força, peso é uma força. Vai para cá, para cá, para cá. Mais uma vez eu já disse a vocês, quando eu vou na balança ali, se deu 60 kg, é a minha massa, ali não é meu peso. 60 kg é a minha massa. Se eu quiser saber o peso com que a Terra me puxa, é só eu pegar a minha massa, 60 kg, que aparece na balança, e multiplicar pelo G, que é 9,8, a gente arredonda para 10. Então, 60 kg vezes 10, o peso com que a Terra me atrai é de 60 newton. É a mesma força com que eu atraio a Terra lá no centro dela, com 600 newton, perdão. Então, se minha massa é 60 kg, o meu peso vai ser a massa vezes G, 60 vezes G, que é 10. 60 vezes 10 dá 600 newton. Peso é força, é a força com que a Terra lhe atrai, a unidade é newton, em homenagem ao cientista Newton. Então, se sua massa é 60 kg, o peso com que a Terra lhe atrai é 600 newton, e é o mesmo peso com que você puxa a Terra, que também é 600 newton. Ok? Beleza? Agora nós vamos para a letra B. Vamos lá voltar para a letra B, por favor. A letra B. A letra B diz o seguinte, deixa eu apagar aqui rapidamente, que eu fiz o peso aqui. Qual a intensidade da força do empuxo? Quanto equivale o empuxo? Pessoal, nós vimos que o empuxo, ele é a densidade do líquido, que no caso é a água que ele deu, 1000, é o volume do líquido deslocado, vezes G, que é 9,8, que a gente arredonda para 10. Então, o empuxo é devagar, é a densidade do líquido que ele deu, 1000, G ele deu 10, e o volume. O volume é o que entrou dentro d'água. Como ele disse que o corpo está totalmente dentro d'água, então o volume vai ser o próprio volume do corpo, tá certo? Se ele falasse que o volume está à metade, então seria a metade do volume. Como ele disse que o corpo está totalmente embaixo d'água, então ele está
total imerso, então vai ser esse próprio volume aí. Então a densidade vai ser, ó, deixa eu apagar aqui, o empuxo vai ser quem? O empuxo é a densidade da água que ele deu, 1000, é o volume do objeto, que no caso o volume que está embaixo d'água, ou seja, do líquido que ele desloca, mas como o objeto está totalmente embaixo d'água, vai ser o próprio volume do objeto, vezes G, que é 10. Então, quando eu multiplicar a densidade D vezes o volume que está embaixo d'água, que no caso o corpo está todo dentro d'água, vezes G, que é 10, devagar, quando eu multiplicar o 1000 vezes o volume vezes G, o empuxo vai ser 20 newton. Então, esse corpo vai ter uma força de 20 newton nele para cima. Então, ó, se ele tem uma massa de 10 kg, o peso dele deu na letra A 100 newton. E vai ter um empuxo, uma força que é vertical e para cima, de valor 20 newton. Ok? Então, ele pergunta, na letra C, o objeto afundará ou ficará boiando? Ora, pessoal, observe que o peso dele foi 100. O peso dele foi 100. É a terra puxando ele. E a água só pode fazer uma força nele contrária de 20. Então, olha aqui, se eu tenho 100 para baixo e tenho 20 para cima, como a força maior é para baixo, ele vai afundar. Então, na letra C, eu coloquei, ele afunda porque o peso é maior que o empuxo. O empuxo, a fórmula está aqui, devagar, nós fizemos a densidade do líquido, o volume vezes G, que deu 20, e o peso, a massa dele é 10 kg, que dá um peso de 100. Então, como o peso é maior que o empuxo, como eu tenho uma força puxando para baixo com 100, como eu tenho uma força puxando essa bola para baixo com 100, e o empuxo, que é uma força para cima, só é 20, então ela vai descer, ela vai afundar, porque o peso é maior que o empuxo. Como o peso é maior que o empuxo, esse líquido não vai segurar essa bola de ferro, ela vai descer. Ok? Letra D. Qual o valor do peso aparente? Qual o valor do peso aparente? Ora, pessoal, o que é o peso aparente? Vai para cá, para cá, para cá. Se você pega uma pessoa de 50 quilos, tá certo? E ela está aqui no ar, você vai sentir lá um peso de 600 newton, que é 50 quilos vezes 10, 9,8, né? G, que atrai 500 newton. Se você pegar essa pessoa na água, você vai sentir ela dentro d'água, você vai sentir ela menos pesada. Por quê? Porque a água, dentro da água, aparece o empuxo, que é uma força para cima. Aí ela vai diminuir, ela vai lhe ajudar a segurar. Então, por exemplo, nessa questão aí, o peso era 100, o empuxo é 20, então o peso aparente vai ser 100 menos 20, 80. Então, se uma pessoa no ar pesa 100 newton, e você chegou, botou ela na água e deu um empuxo de 20, então a água vai lhe ajudar com 20. Então você só vai fazer o quê? Se ela pesava 100 para baixo e a água lhe ajuda com 20, você só vai fazer uma força de 80, por isso que a pessoa na água é mais maneira. Isso chama-se o peso aparente. Vamos voltar para a questão e responder. Acompanha aí, quando eu tomo uma aguinha aqui. Ele diz... Qual o valor do peso aparente? Letra D. Qual o valor do peso aparente? Observe aí que o peso aparente vai ser quem? Eu tenho 100 para baixo, e 20 para cima. Então, essa pessoa que o peso era para ser 100, como está dentro d'água, e dentro d'água aparece uma força para cima vertical chamada de empuxo, que vale 20, então a água está lhe ajudando com 20. Então, se ela pesa 100 newton e a água está lhe ajudando com 20, o peso aparente vai ser o peso menos o empuxo. Vai ser 100 menos 20, que vai dar quanto? 80 newton. Então, nessa questão aí, deixa eu só apagar, o peso aparente vai ser 80 newton. Ela pesa 100, tá? Mas a água está botando 20 para cima, então vai ser 100 menos 20. O peso da pessoa que no ar pesava 100, na água vai pesar 80 newton, ok? Então é por isso que na piscina a pessoa fica mais maneira, porque a pessoa dentro d'água ali, ela desloca um líquido, tá? E esse líquido faz com que apareça uma força vertical e para cima, chamada de empuxo, que nada mais é que uma força que ajuda a segurar essa pessoa também. E na letra A ele pediu o quê? Desprezando o atrito com a água, se ele afundar, determina a aceleração. Então, para determinar a aceleração, qual é a fórmula que eu tenho? Lá da segunda lei de Newton.
Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante foi 80, porque ele tinha 100 para baixo e 20 para cima, estão em sentidos contrários, então diminuo. 100 menos 20, 80, a força resultante é 80. A massa do corpo é 10, então minha aceleração vai dar quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. E a gente já tinha visto na letra C que ele vai afundar, porque o peso foi maior que o empuxo. O peso foi 100 e o empuxo foi 20. 100 menos 20 vai dar 80 para baixo, então esse corpo afunda, e afunda com que aceleração? A força resultante foi 80, a massa é 10, lá da segunda lei de Newton. Quando você passar o 10 dividindo, 80 dividido por 10 dá 8, então ele afundará, ok? Então só apagando aqui e repetindo a última letra, ele pergunta na letra E. Desprezando o atrito com a água, se ele afundar, determina a aceleração. Qual a fórmula que eu tenho? Segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 10, a aceleração é o que eu quero. Quem vai ser essa força resultante? A força resultante, o peso foi 100 para baixo e eu tenho 80 para cima, então, ou 20 para cima, perdão. Então vai ser 100 menos 20, a força resultante vai ser quem? 80. Se a força resultante é 80 e a massa é 10, quando eu fizer essas contas, minha aceleração vai dar quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Vai para cá, para cá, para cá. Então, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, mas nesse caso o corpo estava caindo dentro d'água. Então, dentro d'água ele desloca esse fluido d'água, então aparece o empuxo que vai diminuir a força-peso, vai diminuir a aceleração. Por isso que deu 8 aí no problema. Então, na água ele caiu com 8, no ar ele cai com 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, com essa parte de empuxo, nós fechamos toda essa parte de hidrostática para vocês, ok? E nós vamos depois ter mais aulas com exercícios de revisão, mas é mais um assunto que a gente deixa aí, vai aparecer aí no nosso blog. São mais de 800 aulas gratuitas, você pode acessar do lado direito no nosso blog, vai ter 2 canais de aula, você acessa e existem lá mais de 800 aulas para você escolher. Então, fiquem com Deus e até o próximo domingo.